Dar continuidade à nossa EBD, o livro Evangelho para a Vida Real. Estamos no capítulo 13. Bom, ninguém gosta de incertezas, né? Mas, infelizmente, a nossa vida é cheia delas. Seja esperando o resultado de uma biópsia, seja esperando se o voo vai sair ou não, seja esperando um ônibus, saber se você vai chegar a tempo ou não no trabalho. Enfim, a nossa vida é cheia de incertezas. E por mais que às vezes essas incertezas sejam insignificantes, a gente não gosta, nós não gostamos dela. Bom, quando nós estudamos o capítulo 9, nós vimos que ter um relacionamento correto com Deus é a pergunta mais importante que nós podemos fazer. Sendo isso verdade, então nós vemos que a incerteza sobre a realidade dessa relação tem que ser maior do que todas as outras incertezas. Ou seja, essa dúvida de que se eu estou tendo um relacionamento sincero com Deus ou não, ela tem que ser maior do que qualquer outra incerteza que eu tenha, porque isso é trivial. A coisa mais importante na nossa vida é ter um relacionamento sincero com Deus. O apóstolo João, no fim da sua primeira carta, ele escreveu o que encontramos em 1 João 5,13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Nós vemos aqui que Deus quer que nós saibamos que temos a vida eterna. Para algumas pessoas, essa pretensão pode soar um pouco presunçosa e até arrogante. Mas se Deus quer que nós saibamos, então apenas nos apropriamos do que Deus quer que nós desfrutemos. Como então eu posso saber se tem a vida eterna de fato? E se estou num relacionamento correto com Deus? As Escrituras, elas nos mostram 3 meios pelos quais Deus nos assegura que temos a vida eterna. O primeiro meio, suas promessas, a promessa de sua palavra. Segundo meio, testemunho do Espírito em nossos corações. O terceiro, a obra transformadora do Espírito em nossas vidas. Falando sobre as promessas de Deus, quando nós estudamos o capítulo 11, nós vimos que a fé é um dom de Deus. Diante dessa verdade, devemos focar nas promessas de Deus oferecidas sem restrições nas Escrituras. Vamos ver alguns exemplos dessas promessas. Isaías 55 vai dizer o seguinte: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Vejam, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. João 6,37. Tudo o que o Pai me der virá a mim, e quem vir a mim, jamais o rejeitarei. E para fechar, Romanos 10,13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, então aqui nós vemos algumas promessas de Deus, que elas vão tratar diretamente sobre essa questão da fé, e que a fé é um dom. Pensando nesses textos, você já respondeu aos graciosos convites de Isaías 55 e Apocalipse 22:17, que diz: venham. Bom, aqueles que têm sede e aqueles que não têm dinheiro são simplesmente expressões metafóricas. São imagens de quem renuncia à sua própria confiança e às suas próprias boas obras e se apropria, se baseia e confia em Cristo, confia em Deus. Isso descreve você. Você chegou ao ponto de perceber que não tem dinheiro espiritual com o qual comprar a vida eterna? Você veio como alguém que está espiritualmente sedento, ansioso, ansiando para ter esse relacionamento com Deus? Então Deus prometeu que você beberá livremente do dom da água da vida. Considere a promessa de Romanos 10,13. Você já invocou o nome do Senhor?
Você, em reconhecimento ao seu próprio pecado, chamou Jesus somente para ser seu Salvador? Paulo diz que todos os que fizerem isso serão salvos. Em Romanos 6,37, Jesus fala: todo aquele que o Pai der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais lançarei fora. Se você realmente veio a Ele, pedindo-lhe sinceramente para ser seu Salvador, Ele não te lançará fora. Diante desses textos, não devemos perguntar: eu tenho fé? E sim, eu acredito nas promessas de Deus? Se você acredita nessas promessas, é porque Deus lhe deu o dom da fé. Há momentos em nossa caminhada cristã que nós desanimamos com a nossa vida cristã, quando Deus nos dá um vislumbre do nosso pecado. Nesses momentos, nós somos tentados a perguntar: será que eu sou mesmo um cristão? Será que eu sou mesmo um cristão? No entanto, quando ocorrer essas situações, nós devemos voltar para as promessas de Deus, como aquele diz em João 6,37, que diz: tudo o que o Pai me der, virá a mim, e quem virá a mim, eu jamais rejeitarei. Que nos ensina que, se vivermos de fato para Jesus, Ele nos prometeu que não nos lançará fora. Portanto, temos que deixar as promessas de Deus afastar nossas dúvidas. Nossa garantia de vida eterna começa no fato de que cremos nas promessas de Deus. E como nós dissemos outras vezes, o Evangelho é a única religião em que o homem vai ao céu. O homem é salvo, mas não por ele mesmo e nem por seu mérito, e sim porque ele acredita em Cristo. Porque Cristo pagou esse preço e ele acredita nas suas promessas e na sua palavra. Vamos ficar agora com o segundo tópico: as acusações de Satanás. Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade aqui à nossa escola bíblica deste domingo, onde tem um título, como o Jonathan já disse, a garantia segura, E onde ele já fez a introdução e falou sobre as promessas de Deus para nossas vidas, E agora eu vou estar falando sobre as acusações de Satanás, Há vários textos que a palavra nos fala que ele veio para acusar, certa vez, como já conhecemos a história do Jó, que ele conversando com Deus, ele falando que o Jó só era fiel a Deus porque ele tinha tudo do bom e do melhor, mas Deus permitiu que ele tirasse tudo de Jó, menos tocar na sua vida. Aí a gente já sabe todo o desenrolar dessa história, Jó foi fiel ao Deus e no final Deus o concedeu a vitória. Então, quando nós somos fiel ao nosso Deus, ao nosso Senhor, Ele nos dá condições e nos capacita para nós vencermos os dados inflamados do inimigo, Então, é o que nós vamos ver aqui, um pouco nesse tópico 2, onde fala as acusações de Satanás. Então, fala assim, mas devemos também entender que Satanás é o nosso acusador. Na verdade, essa parece ser a sua principal estratégia contra crentes sinceros. Então, contra crentes sinceros. Se nós estivermos firmados na rocha, que é Jesus Cristo, meditando na sua palavra dia e noite, buscando em todo o tempo, mesmo que sofremos acusações de Satanás, nós vamos, pelo poder do sangue de Jesus, nós vamos poder vencer essas acusações, de Satanás. E isso é ilustrado na sua acusação contra o sumo sacerdote Josué, registrado em Zacarias 3, de 1 a 4. Josué é retratado como
estando diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua mão direita para acusá-lo. Mas Deus repreende Satanás, tira as vestes sujas de Josué, que simbolizava o quê? O pecado. As vestes sujas significava o pecado. E coloca finos trajes, simbolizando o manto da justiça de Cristo sobre ele. Então, Deus mandou tirar a roupa suja, que simboliza o pecado. Esse texto nos recorda que Paulo escreveu em Romanos 8,33: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, se Deus nos justificou, jamais alguém pode nos acusar. Pode ser até que acuse, mas não vai prevalecer aquela acusação, porque nós somos remidos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, em cima desse tem até um cântico, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a morte, a tribulação e a fome ou a nudez? Não, jamais. Jamais essas coisas vão nos separar do nosso Deus. Mas é preciso que nós sejamos, quero dizer mais uma vez, né, firme na rocha, né? E fala que é Deus quem nos justifica. Esse texto nos ensina que Deus não permite que Satanás nos acuse diante dele. Na verdade, poderíamos dizer que Deus o lançou para fora do seu tribunal celestial. Então, como sabemos a história, ele se rebelou contra Deus e Deus o jogou para fora, né? No entanto, apesar de já não poder nos acusar diante de Deus, Satanás nos acusa a nós mesmos. Ele planta pensamentos em nossas mentes, como uma pessoa que é cristã pode lutar tanto contra o pecado quanto você. Repetindo, como uma pessoa que é cristã pode lutar tanto com o pecado quanto você. Então, e muitas vezes a gente se pega com esse pensamento, né? Que você errou, que você pecou, mas também a palavra de Deus nos fala também que se nós pecarmos, nós temos que cuida de nós diante do Pai. Lá me traz a memória daquele versículo de 1 João capítulo 2, versículo 1. Preste bem atenção. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Outras traduções falam que temos um advogado junto ao Pai. Esse advogado é Jesus. Entendeu? Então, se nós pecarmos, temos Jesus Cristo, o nosso intercessor, que intercedirá por nós a Deus, né? Que nos perdoe. O que eu quero dizer com isso? Isso não quer dizer que nós vamos ter prazer no pecado. Pelo contrário, quando a gente comete algum erro, algum pecado, o Espírito Santo nos incomoda, entendeu? Então a gente dobra o nosso joelho e pede perdão ao nosso Deus pelo aquele ato cometido. Mas não é para nós nos ficarmos cabisbaixo. Pelo contrário, temos que confiar nessa palavra, que nós temos
um intercessor, um advogado junto ao Pai, né? Então, pelo contrário, devemos olhar para a cruz de Cristo e vê-lo tomando esses pecados sobre seu corpo, em toda a severidade e feiura deles. Nossa defesa é crer que, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Porque Jesus foi condenado em nosso lugar como um substituto. Então, nós que éramos merecedor da morte de cruz, mas Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, a nossa enfermidade em nosso lugar. Quero dizer mais uma vez, nós não éramos merecedor, mas Deus fez isso por nós, né? Colocando seu Filho amado Jesus em nosso lugar. Então, portanto, nenhuma condenação há sobre nós por isso, né? Porque Jesus nos substituiu, né? Fez isso por nós. Então, quando você estiver incomodado com a incerteza sobre a sua salvação, lembre-se primeiro das promessas de Deus, entendeu? Pergunte a si mesmo: eu invoquei o nome do Senhor? Eu vim para Jesus? Eu vim e chamei por Ele como alguém que está com sede, mas não tem dinheiro? Renunciei qualquer confiança na minha própria bondade e confiei inteiramente no sangue e na justiça de Jesus? Se você responde sim a essas perguntas, então você precisa confiar nas promessas de Deus, nas promessas que são infalíveis. As promessas de Deus jamais vai nos decepcionar, né? A gente pode confiar em Deus, confiar em Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode interceder por nós, né? Porque não há outra pessoa que possa fazer isso por nós, né? Então, mais uma vez, né? Porque, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, nós somos nova criatura em Cristo. Então, nós temos que confiar em Deus. Às vezes ficamos abatidos, mas jamais podemos deixar de confiar no Senhor, porque Ele quero dizer mais uma vez, o nosso intercessor diante do Pai. Que nós possamos ter isso em nossa mente. Eu gostaria de terminar aqui lendo Efésios 6, 12, porque a nossa luta não... Vamos lá conferir. Efésios 6, 12 diz assim, né? Que a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nós temos que pedir forças ao Senhor para nós estarmos firmes na sua armadura, né? Efésios 6, a partir do versículo 10, fala sobre isso, que nós devemos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Como? Na leitura da sua palavra, meditando dia e noite. Então, nós vamos passar pela luta, mas vamos passar confiando no Senhor. Entendeu? Até porque Jesus não prometeu nada, vida fácil, né? Se não fosse assim, ele não teria dito naquele versículo: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. E nós também podemos vencer com a graça, com a força, com a misericórdia do Senhor.
e que Deus nos abençoe. Gostaria de passar a palavra agora para o Marcelinho, que vai estar nos trazendo aí o tópico 3, ok? Que Deus nos abençoe. Amém. Olá, irmãos, estamos então dando sequência à nossa EBD, nossa lição de hoje, né? Vocês já devem ter acompanhado até aqui, garantia segura. E o nosso tópico desse momento trata sobre testemunho do Espírito Santo, do Espírito. Então, nós vamos ler Romanos 8, versículos 15 a 16, para a gente ter um entendimento sobre esse tópico. Diz assim: Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, o próprio Espírito Santo, ele nos traz testemunho sobre a obra de Deus. Porque existem muitas promessas que Deus nos faz, dizendo que vai cumprir e dizendo que garante nossa salvação. Mas não são somente as promessas, porque nós nos pegamos às vezes nas falhas de duvidar dessas promessas. Às vezes, pelos nossos próprios pecados, nós tendemos a ter dúvidas se realmente as promessas de Deus da salvação são realmente suficientes para nós. E aí nós nos flagramos nisso, né? E Deus conhece essas fraquezas. Deus conhece os nossos passos e sabe que nós temos essas tendências de às vezes duvidar sim das promessas que Ele nos fez. Então por isso Ele, através do Espírito Santo, dá essa confirmação para que nós realmente não venhamos a duvidar, ou quando duvidarmos, o Espírito Santo nos exorta para que a gente venha realmente ter certeza, clareza, convicção da nossa salvação em Cristo Jesus. Então as promessas não são somente as promessas, né? Não é o único meio, mas nós temos o Espírito Santo em nós, nos trazendo essa confirmação também. Aqui nós entramos também numa área que nós não podemos analisar ou descrever. Conforme o autor diz, o modo como o Espírito Santo interage com o nosso espírito humano é misterioso. Mas podemos dizer que esse testemunho interno do Espírito é altamente pessoal. Então, não existe uma mágica, não existe um mistério, não existe, como é que eu posso dizer, uma fórmula. Não existe uma fórmula. Existe o mover, o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Ou seja, não é uma receita. Os irmãos que costumam fazer alimentos com base em várias receitas, né? Bolo, ou até mesmo um almoço, uma janta, que faz uma comida um pouco diferenciada. Não é uma receita onde você pega e todo mundo, o Espírito Santo vai agir dessa forma. Não, não é assim que funciona. Isso é pessoal, é no íntimo, é interno. Ele age de forma interna e altamente pessoal. Para cada pessoa, o Espírito Santo age de uma maneira diferente. Ou seja, eu tenho convicção de que a forma que o Espírito Santo age na minha vida é totalmente diferente como ele age na vida da minha irmã e na vida dos meus irmãos em Cristo também. Porque cada um tem sua personalidade, cada um tem seu modo de pensar, cada um tem seus pressupostos, cada um tem sua cosmovisão. E o Espírito Santo então vai agir com base naquilo que você vive, para que seja uma experiência sua. Então, não são somente as promessas de Deus, mas o próprio Espírito Santo habitando em nós, ele traz essa convicção de que nós realmente somos salvos por Cristo Jesus. A nossa fé a cada dia mais cresce porque o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos traz o entendimento de que é por Cristo Jesus que nós somos salvos. Porque nós mesmos, por muitas vezes, como a gente viu no início, nos deparamos duvidando da promessa de Deus. Mas o Espírito Santo então nos encoraja com isso. Mais uma observação do autor. A aplicação do Evangelho pelo Espírito, às vezes,
às nossas vidas, portanto, é a aplicação do Evangelho pelo Espírito às nossas vidas que produz esse testemunho interior. Então, esse testemunho interior que o Espírito Santo age em nossas vidas, isso tem muito a ver com a pregação do Evangelho. O Evangelho sendo pregado, sendo aplicado, o Espírito Santo continua agindo a cada dia mais em nossas vidas. Precisamos desse testemunho interior do Espírito Santo, não só no momento em que chegamos a Cristo, mas durante toda a nossa vida cristã, especialmente nos momentos de grave tensão e fracasso. Então esse momento que o Espírito Santo age em nossas vidas não é somente na hora da conversão, mas é diariamente. Diariamente o Espírito Santo age para que a gente a cada dia mais tenha certeza da nossa salvação, para que a cada dia mais a gente cresça em fé, para que a cada dia mais a gente possa servir ainda mais ao Senhor, fugir do pecado, entendendo que a salvação não me dá direito a pecar, mas a salvação me dá liberdade para escolher não pecar. E é por isso que o Espírito Santo age diariamente, para que eu esteja cada dia mais próximo de Cristo, para que a cada dia mais eu pareça mais com o Senhor Jesus. Por isso, então, as promessas de Deus para as nossas vidas, onde Ele promete a salvação, não é a única ferramenta. O próprio Espírito Santo habitando em nós traz, então, esse consolo, esse conforto, essa certeza de que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Nós temos a promessa, mas às vezes falhamos em crer que existe essa promessa. Mas nós temos também o Espírito Santo habitando em nós, que nos dá essa clareza, que nos dá essa certeza, e por isso nós nos tranquilizamos quanto a isso. Então, que a gente possa ter isso como o testemunho do Espírito. Existem as promessas de Deus, mas o próprio Espírito Santo testemunha a respeito dessas promessas de forma íntima em nossas vidas. Irmãos, que a gente possa então entender como que o Espírito Santo age. Então, essa lição vai ter uma sequência, vocês vão continuar então os estudos, mas por enquanto entendam que existe sim testemunho do Espírito Santo em nossas vidas, não só as promessas de Deus, mas o próprio testemunho que habita em nós nos traz essa ciência. Vamos dar continuidade agora no quarto tópico da nossa lição do capítulo 13. A obra do Espírito. Bom, no início desse estudo, nós vimos que João disse, em 1 João 5,13, escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm vida eterna. Se a gente for analisar, desde a sua primeira carta, João já vinha dando alguns indicadores desse propósito, né? Que esse era o propósito dele, né? Escrever essas coisas para a vocês que creem no Filho de Deus, para que saibam que vocês tenham a vida eterna. Por exemplo, na primeira carta de João, 1 João 5, 10 a 12, ele vai dizer o seguinte: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Observe como ele faz uma alusão, aos dois primeiros meios de garantia que Deus nos deu: a crença no seu testemunho a respeito de seu Filho e o testemunho eterno em nossos corações, que é provido pelo Espírito Santo. No entanto, João também acrescenta dois indicadores adicionais que podem ser agrupados na mesma categoria do Espírito Santo. O primeiro é encontrado em 1 João 2,29. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Bom, esse teste pode ser um pouco complicado, porque podemos entender que, nas palavras de João, somente aqueles que são justos, somente aqueles que fazem o certo, são nascidos de Deus. Embora esse seja certamente o padrão de Deus para nós, no entanto, nenhum de nós tem condição de alcançar tal padrão, conforme diz lá em 1 João 1,8. Ou seja, o apóstolo João não está escrevendo sobre impecabilidade, sobre sempre fazer o que é certo,
mas acerca de nossa prática normal, da direção dominante de nossas vidas. Às vezes, a nossa obediência é marcada mais pelos desejos do que pelo empenho, do que pelo desempenho. Por isso, temos que nos perguntar: será que minha vida é caracterizada pelo desejo genuíno e um esforço sincero para obedecer a Deus e tudo que Ele ordena? Qual é a minha atitude em relação à lei de Deus? Eu acho que ela é santa, justa e boa. Eu tenho prazer nela e em meu interior, embora eu perceba a minha natureza pecaminosa lutando contra ela. Acompanhando o nosso sincero desejo de obedecer a Deus, estará uma sensibilidade maior para o nosso pecado interior. Muitas vezes, a nossa maior consciência do pecado é que nos leva a duvidar da nossa salvação. Ou seja, quando Satanás dá uma incursão em nossas mentes para sugerir que um cristão não peca tanto quanto você. Mas pare e pensa um pouco. Ele faria isso com alguém que não é cristão? Se alguém que não é cristão já está mergulhado nos seus delitos e pecados, alguém que não é cristão já está fazendo a vontade de Satanás, então ele não o acusaria. Bom, dito isso, ele só poderia acusar quem fosse crente, quem fosse cristão. Então vira o jogo contra Satanás e as suas próprias dúvidas internas. Pergunte a si mesmo se essas acusações ou dúvidas não são realmente um sinal de que você confia em Cristo. Como devemos lidar com a dúvida causada pelo nosso pecado? Não devemos negá-las ou minimizá-las. Em vez disso, devemos levá-las à cruz e ver Jesus carregando esses pecados por nós. Esse mesmo ato nos motivará a lidar com esses pecados e que estão causando dúvidas em nossos corações. Amém? Vamos passar agora para o próximo tópico. Amamos uns aos outros? Vamos continuar o nosso estudo agora no quinto tópico. Amamos uns aos outros? Uma pergunta. Vimos que o primeiro indicador da obra de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas, não é o fato de a gente sempre fazer o certo a todo momento, até porque a gente nunca vai conseguir fazer sempre o certo porque somos pecadores. Mas qual é o fator dominante em minha vida? E agora a gente vai ver o segundo fator, o segundo indicador que João nos oferece a respeito da obra do Espírito Santo em nossas vidas. E isso é encontrado lá em 1 João 3,14, que diz: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. E a pergunta que eu quero te fazer: você ama outros crentes? Tempinho para você pensar. Ficou bem abrangente essa pergunta, né? Mas você desfruta, você aproveita da companhia desses irmãos? Você sente o desejo de, por exemplo, poxa, eu queria estar aqui adorando em comunhão com meus irmãos aqui para estar adorando ao Senhor? Ou você prefere fazer qualquer outra coisa? O amor que é dito aqui nessa passagem não é simplesmente o amor não é simplesmente desfrutar dessa companhia cristã, dessa comunhão cristã, mas ele é muito além. E isso foi descrito por Paulo, lá em 1 Coríntios 13, 4 a 7. Então a gente já vai começar apanhando aqui. E começou assim. Diz assim a palavra do Senhor: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E depois de a gente ler essa descrição do amor que Paulo nos apresentou aqui em Coríntios, somos realmente pacientes? Somos bondosos, misericordiosos, longânimos, prontos a perdoar, como esse amor nos mostra? A gente vale lembrar, voltar lá no início, com o que eu estava falando. A gente tem que ter ciente que esse padrão a gente nunca vai alcançar, porque somos pecadores. A gente não alcança esse padrão. Porém, a pergunta não é se a gente vai alcançar, mas se a gente deseja
alcançar. Por que isso? Porque sabemos que a gente não vai alcançar, mas o nosso desejo é alcançar. Eu realmente, quando eu não estou conseguindo ser misericordioso com meus irmãos, bondoso, amoroso, isso, se eu não consigo chegar, não consigo ser assim, isso tem me incomodado. Então a pergunta é: o meu desejo, o meu coração está ali, eu desejo realmente alcançar isso? E a gente vê que esses dois indicadores têm dois efeitos diferentes, mas Paulo escreveu uma coisa muito interessante aqui em 2 Coríntios 13, 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. E geralmente a gente tem medo de se examinar. E Paulo está nos dizendo aqui que a gente deve se examinar. A gente tem medo de se examinar para não se frustrar. Mas a palavra ela diz que a gente tem que se examinar. A gente, quando surgem essas dúvidas como: cara, será que realmente eu sou crente? Como a gente viu agora nessa lição, nos outros tópicos. Quando vem essas dúvidas, será que realmente eu sou crente? Crente que peca, realmente, cara, eu peco tanto. Será que realmente Cristo vive em mim? Será que realmente eu aceitei a Cristo? Eu mudei? E quando essas dúvidas surgem, a gente tem que ter na nossa cabeça que a solução não é se esforçar, igual a gente vê, geralmente é instantâneo, né? Cara, eu tô pecando muito, eu vou me esforçar muito mais para conseguir mostrar que eu sou um crente. Mas não é se esforçar enlouquecidamente. Mas a solução é essa aqui que eu vou até ler porque foi perfeita a colocação que o livro nos apresenta. E diz assim no nosso boletim: a solução é fugir para a cruz e para a justiça de Cristo, que é a nossa única esperança. E então, tendo olhado para Cristo somente, para a nossa justificação, podemos olhar para o seu Espírito, para que nos capacite a lidar com essas áreas de nossas vidas que causam dúvida. Irmãos, não é pelas nossas forças. Por isso, a gente não tem que ter medo de se examinar, porque não é por nós. A nossa fuga, a nossa esperança sempre é na cruz. Até porque, por conta de Cristo, fomos salvos. Então a gente tem que depositar toda a nossa confiança lá. Então, a solução não é ter medo de me examinar, não é ter medo do que eu vou achar, não é me esforçar ao extremo para provar que eu sou crente. Não, a solução é fugir para a cruz, é buscar sabedoria, capacitação, fugir para a cruz e para a justiça de Cristo, que é a nossa única esperança. E depois que a gente tiver olhado para Cristo, somente para Ele, a gente vai poder olhar para o seu Espírito e pedir a Ele que Ele nos capacite a lidar com essas áreas. Ou seja, a gente vai procurar forças no Espírito de Cristo. Vamos procurar no Espírito de Santo, a gente vai procurar forças que Ele vai estar nos capacitando para que a gente possa realmente lidar com essas áreas que estão nos causando dúvidas. E a gente tem que entender que a obra do Espírito Santo dentro das nossas vidas é dom da graça de Deus. Tá certo que a justificação e a adoção são coisas instantâneas, completas na hora. Mas o fato do crescimento para a semelhança para Cristo, o buscar a Cristo, é algo assim que requer tempo, requer paciência, requer esforço nosso, perseverança. Isso é algo a longo prazo. Justificação e adoção de Deus, né, em sua família é instantânea, na hora. Cristo, eu aceito que o Senhor é o único Salvador da minha vida, Deus.
tome sobre si a minha vida. Isso, instantâneo, rápido, completo, de uma vez só. Mas a busca por uma semelhança, a busca por se assemelhar cada vez mais a Cristo é algo a prazo, devagar, demora. Porque não somos perfeitos. Somos pecadores em constante busca de mudança, de transformação. O pecado, ele nos dificulta muitas coisas. Mas a gente tem que buscar sempre a nossa única esperança. Fugir sempre para a cruz. Antes de a gente pensar, eu posso fazer isso? Não, eu vou buscar a resposta em Cristo Jesus para eu saber o que eu tenho que fazer. Depositar nele toda a minha confiança, que é o certo a se fazer. Em última análise, a nossa garantia deve repousar sobre o Evangelho e sobre o fato de que Deus disse que todos os que invocam o nome do Senhor serão salvos. As insondáveis riquezas de Cristo são um tesouro de bênção dados a nós. Parte desse tesouro é a garantia que Deus dá de que temos a vida eterna. Portanto, não pare de se aprofundar nas riquezas de Cristo até que tenha certeza disso. Sempre busque se aprofundar, ter sede, ter fome da palavra de Deus. Não fuja jamais desse caminho. E para concluir, eu gosto muito de anotar frases. Eu acho que frases muitas vezes são curtas e captam a mensagem de um texto, a mensagem de um assunto. Então eu gosto muito de anotar frases para poder usar em alguns momentos. Então eu tenho várias frases anotadas. E eu li uma frase sobre a salvação que ela resume bastante o que a gente está estudando hoje. Eu não sei se é conhecido esse autor, eu acredito que não, mas o Marcelo Risma, ele diz: a salvação é a certeza da graça de Deus em Cristo, a qual somente é apropriada pelo dom da fé. A salvação é a certeza que eu tenho da graça de Deus para a minha vida em Cristo Jesus, em quem eu depositei totalmente a minha fé. E eu sei que isso só foi apropriado porque eu fui agraciado pelo dom da fé. Sem mais. Então, meus irmãos, dúvidas surgirão, batalhas acontecem a todos os momentos. Sabemos que Satanás está aí ao derredor, jogando seus dardos para nos afetar. Mas a gente tem que ter um entendimento sempre que a minha confiança é sempre em Deus. Eu sempre tenho que depositar, fugir sempre para a cruz. Então, quando surgirem dúvidas, quando você tiver dúvidas se você é realmente crente, fuja para a cruz. Busque resposta na palavra do Senhor. E se você ainda não conheceu a Cristo, não entendeu que Ele é o seu único Salvador, entregue sua vida para que você, sem Cristo, você não é nada. Você é um zumbi, vamos usar essa expressão, que parece estar vivo, mas não está, porque você ainda não encontrou a direção para a sua vida. Quando você encontra a direção, a luz, o caminho para a sua vida, você entende que tudo que você achava que você sabia, você não sabe nada. Então, assim, busque a Deus, busque a Cristo. Se alimente da palavra cada vez mais. Fuja sempre para a cruz. Que Deus possa estar nos ajudando nesses momentos. Amém.